Você já se sentiu alguma vez preso pelas suas preocupações, como se carregasse o peso do mundo sobre os seus ombros? Às vezes, a vida nos apresenta desafios tão grandes que parece impossível encontrar a saída. Nós nos agarramos aos nossos problemas, tentamos resolver tudo por conta própria e acabamos exaustos, cheios de ansiedade e medo. Mas deixe-me lhe dizer algo. Deus é maior do que todos os seus problemas. Ele não apenas conhece cada detalhe da sua vida, mas também tem o poder para sustentá-lo, guiá-lo e lhe dar a paz que você tanto deseja. Imagine, por um momento, viver com a certeza de que você não precisa fazer tudo sozinho, mas que pode entregar os seus fardos e confiar plenamente no seu plano perfeito. Antes de começar, quero convidar você a dar um passo de fé. Escreva nos comentários esta declaração poderosa. Confio em Deus, Ele é a minha fortaleza. Deixe que estas palavras sejam um lembrete para você e para outros de que não estamos sozinhos, de que Deus está conosco em cada passo do caminho. Vamos juntos nesta jornada de fé e confiança no Senhor. Número 1, Mateus 6, versículo 34. Viver o presente confiando em Deus. Preste atenção nisto. Quantas vezes nos encontramos presos pensando em tudo o que pode dar errado amanhã? Esse sentimento, essa ansiedade por algo que ainda não chegou, pode roubar a alegria do momento presente. Jesus, com palavras tão claras e cheias de amor, nos diz: não vos preocupeis com o dia de amanhã. É como se Ele estivesse segurando a nossa mão e dizendo: calma, eu cuido disso. Viver presos ao amanhã não nos dá controle, apenas nos sobrecarrega com um peso que não precisamos carregar. Sabe o que acontece quando focamos no que não podemos controlar? Ficamos cheios de estresse e, paradoxalmente, menos eficazes para enfrentar os desafios que realmente estão aqui e agora. Jesus não está dizendo para ignorar nossas responsabilidades ou deixar de planejar. Sua mensagem é mais profunda. Ele nos convida a confiar que Deus tem um plano que inclui cada detalhe da nossa vida, desde as coisas maiores até as mais simples. É um chamado para soltar o que não nos pertence e descansar na certeza de que Deus já está trabalhando no nosso futuro. Quando Ele diz: a cada dia basta o seu próprio mal, Jesus nos dá uma chave poderosa: viver um dia de cada vez. Cada jornada traz seu conjunto de desafios, mas também de bênçãos. E aqui está o maravilhoso: Deus nunca nos dá mais do que podemos suportar em um só dia. O problema é que muitas vezes tentamos resolver os problemas de hoje carregando também os de amanhã, e isso inevitavelmente nos leva ao esgotamento. Deixe-me lhe dizer algo. Deus não apenas conhece as suas necessidades, Ele também se alegra em prover para você no momento certo. É como um pai que vê o filho preocupado e diz: não se preocupe, eu já cuidei de tudo. E não se trata apenas de palavras bonitas, é uma realidade que podemos experimentar quando olhamos para trás e vemos como Deus foi fiel vez após vez. Então, por que não confiar que Ele continuará sendo fiel? Mas cuidado com a armadilha de viver no futuro. A ansiedade não apenas rouba a paz, ela também nos cega. Quando estamos ocupados demais, pensando no que pode dar errado amanhã, deixamos de enxergar as oportunidades que temos hoje. Perdemos de vista os relacionamentos, as bênçãos e as responsabilidades que nos cabem agora mesmo. O pior é que essa preocupação constante nos drena, deixando-nos sem energia para lidar com o que realmente importa. A chave está na confiança. Confiar não significa fechar os olhos e esperar que tudo dê certo magicamente. É, na verdade, um equilíbrio. Fazemos a nossa parte, planejamos com responsabilidade, mas entregamos os resultados a Deus. Essa confiança, essa fé ativa, nos dá uma serenidade que o mundo não pode oferecer. Porque, quando você sabe que Deus está no comando, não existe medo capaz de paralisá-lo. E aqui vai algo prático.
A cada dia, tire um momento para fazer uma lista curta do que realmente importa. Não tente abraçar mais do que o necessário. E antes de começar a sua jornada, ore. Diga a Deus o que o preocupa e entregue a Ele. É um hábito simples, mas que transforma completamente a forma como você enfrenta a incerteza. No fim do dia, não se trata de ter todas as respostas, mas de saber que você está nas mãos daquele que as tem. Mateus 6 é mais do que uma frase bonita. É um convite para viver uma vida mais plena, mais livre e mais focada no que realmente importa. Então, hoje, faça o teste. Viva o presente confiando em Deus. Tenho certeza de que você encontrará uma paz que não se compara a mais nada. Número 2, Filipenses 4, versículo 6. Oração e gratidão, o caminho para a paz. A ansiedade é como um nevoeiro espesso que nos envolve e nos impede de ver com clareza. Ela nos prende em um ciclo interminável de medo, fazendo-nos perder a perspectiva da realidade. Preocupamo-nos tanto com o que pode acontecer que esquecemos o que Deus já fez em nossa vida. Quando a ansiedade nos consome, nossa fé enfraquece. Passamos a focar tanto nos problemas que deixamos de olhar para aquele que tem poder para resolvê-los. Mas aqui está a boa notícia. Deus não quer que vivamos assim. Filipenses 4:6 nos dá uma resposta clara e direta. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele não diz por algumas coisas ou em certas circunstâncias, mas por nada. Deus nos chama a soltar a ansiedade, a não permitir que nada, por maior que seja, roube a paz que Ele nos prometeu. E perceba isto, a solução que a Bíblia nos oferece não é ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. Paulo nos diz que, em vez de nos preocuparmos, devemos apresentar os nossos pedidos a Deus em oração e com ações de graças. É como se ele dissesse: não carregue esse peso sozinho, entregue-o a Deus. A oração não é um monólogo entediante, nem uma simples lista de desejos. É um refúgio, um espaço seguro, onde podemos ser completamente sinceros com Deus, contar-lhe nossas inquietações e permitir que Ele encha nosso coração com a sua paz. Orar é abrir a alma, é permitir que Deus nos mostre que está atento a cada detalhe da nossa vida, por mais pequeno que pareça. E quanto ao súplica, muitas vezes pensamos que insistir em oração é falta de fé, mas na verdade é o contrário. A persistência demonstra confiança total em Deus. Não é que Ele não nos ouça da primeira vez, mas a oração constante nos aproxima mais de Sua presença e nos transforma por dentro. Quando oramos com perseverança, não apenas dizemos a Deus que confiamos nele, como também lembramos ao nosso coração que Deus é fiel e nunca falha. E aqui vem algo crucial: a gratidão. Muitas vezes focamos tanto no que nos falta que esquecemos tudo o que Deus já fez. A gratidão é poderosa porque muda nossa perspectiva. Ela nos ajuda a perceber que mesmo em tempos difíceis, Deus continua presente, continua provendo, continua sustentando. Dar graças nos tira do foco no problema e nos faz lembrar da fidelidade de Deus. Não é fácil ser grato em meio à tempestade, mas é justamente nesses momentos que a gratidão se torna uma ferramenta para nos manter firmes. Sabe o que acontece quando você faz da oração e da gratidão um hábito diário? A ansiedade perde seu poder. Em vez de viver com medo do futuro, você começa a viver com a segurança de que Deus está no controle. E não se trata de fazer orações longas ou complicadas. Às vezes, uma oração simples e sincera no momento certo pode transformar completamente o seu dia. Reservar alguns minutos todas as manhãs para falar com Deus e agradecer pelo que você tem pode fazer a diferença entre um dia cheio de ansiedade e um dia cheio de paz. Então, da próxima vez que sentir que a preocupação está vencendo, pare um instante, respire fundo e ore.
Diga a Deus o que está no seu coração e, acima de tudo, agradeça. Agradeça pelo que você tem hoje, pelas vezes em que Deus o sustentou no passado e pela certeza de que Ele continuará fazendo isso no futuro. Não permita que a ansiedade controle a sua vida. Entregue as suas cargas a Deus e experimente a paz que só Ele pode dar. Número 3. 1 de Pedro 5, versículo 7. Deixe suas preocupações nas mãos de quem o ama. Às vezes carregamos sobre nossos ombros fardos que nunca foram nossos para carregar. A ansiedade, o estresse, as preocupações com o futuro, tudo isso vai se acumulando até sentirmos que não conseguimos mais suportar. Mas sabe de uma coisa? Deus nunca quis que vivêssemos assim. Em 1 de Pedro 5,7, somos lembrados: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Deus não quer apenas que confiemos nele, mas nos convida ativamente a soltar esses pesos e descansar em seu amor. Não fomos criados para viver em preocupação constante. A ansiedade nos rouba energia, paz e até nossa saúde emocional. E o mais incrível é que quando finalmente admitimos que não podemos fazer tudo sozinhos, é quando realmente começamos a experimentar a liberdade que Deus nos oferece. Deixar as preocupações não é algo que acontece automaticamente. É uma decisão consciente que precisamos tomar todos os dias. Deus nos diz: lance toda a sua ansiedade sobre mim. Mas o que isso realmente significa? Significa reconhecer nossas limitações, aceitar que não podemos controlar tudo e confiar que Deus pode. Muitas vezes queremos ter controle de cada detalhe, garantir que tudo saia como planejamos. Mas quando fazemos isso, acabamos exaustos, frustrados e mais ansiosos do que nunca. Deus não nos pede para ignorar nossas responsabilidades, mas para deixar de lado o peso desnecessário. Ele age no seu tempo e da maneira que sabe ser a melhor para nós. É fácil dizer: confie em Deus. Mas será que realmente acreditamos que Ele cuida de nós? A Bíblia nos lembra repetidas vezes que Deus não é distante nem indiferente às nossas lutas. Ele nos vê, nos ama e se importa com cada detalhe da nossa vida. Não importa se o problema é grande ou pequeno, seu amor é constante. Não depende de termos feito tudo certo ou errado, pois sua graça é inesgotável. Saber que Deus está no controle nos dá uma paz que nada mais pode oferecer. Quando finalmente soltamos nossos fardos, algo muda dentro de nós. Somos libertos do peso que nos sufocava. Passamos a enxergar a vida com mais clareza. A angústia diminui e podemos focar no que realmente importa: nossos relacionamentos, nossas bênçãos, nossas oportunidades. Vivemos com mais alegria, sem a sombra constante do medo. Confiar em Deus não significa que os problemas desaparecerão magicamente, mas significa que não precisamos mais enfrentá-los sozinhos. É importante aprender a diferenciar responsabilidade de ansiedade. Deus nos chama a ser diligentes, a nos esforçar e a tomar decisões sábias. Mas isso não significa carregar o peso do mundo nos ombros. Planejar é necessário, trabalhar duro é importante. Mas quando o estresse se torna um fardo que nos esmaga, precisamos lembrar que Deus é o nosso sustento. Ele nos deu capacidade para agir, mas também nos deu o convite para descansar nele quando nossas forças se esgotam. E como podemos aplicar isso na prática? Primeiro, através da oração. Não precisa ser algo elaborado, basta falar com Deus de forma sincera, entregando-lhe cada preocupação, cada medo, cada dúvida. Quanto mais específicos formos em nossas orações, mais experimentaremos a sua paz. Segundo, cercando-nos de pessoas de fé. Conversar com outros irmãos, pedir oração e apoio, nos lembra de que não estamos sozinhos. Às vezes, apenas compartilhar nosso fardo com alguém de confiança já nos alivia mais do que imaginamos. Hoje é o dia de deixar suas preocupações nas mãos daquele que o ama. Você não precisa carregar tudo sozinho. Deus está aqui.
esperando para receber seus fardos e pronto para lhe dar uma paz que o mundo não pode oferecer. Soltar não é perder. Soltar é confiar. Então, hoje, faça a prova. Entregue a Deus tudo o que inquieta seu coração e descanse na certeza de que Ele cuida de você. Número 5. Salmos 46, versículo 10. Pare e reconheça a grandeza de Deus. Vivemos em um mundo onde tudo se move a uma velocidade impressionante. Sempre há algo para fazer, algo para pensar, algo para nos preocupar. Nossa mente nunca para e, sem perceber, acabamos inquietos e cheios de ansiedade. Mas Deus nos diz algo muito claro em sua palavra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Perceba, Ele não está sugerindo, está ordenando. Pare, deixe de correr, de se preocupar com tudo, porque é somente na quietude que podemos experimentar a sua verdadeira paz. Claro, fazer uma pausa em meio ao caos não é fácil, mas é necessário. Se não pararmos, perderemos a oportunidade de ouvir sua voz e ver sua mão agindo em nossas vidas. A quietude não é inatividade, é confiança. Não se trata de cruzar os braços e esperar que tudo se resolva sozinho, mas de entregar o controle a Deus. Quando Deus nos pede para ficarmos quietos, Ele está nos chamando a confiar que Ele está no comando. Às vezes pensamos que, se não fizermos algo, tudo vai desmoronar. Mas saiba de uma coisa, Deus não precisa que resolvamos tudo sozinhos. A vontade dele se cumpre com ou sem a nossa intervenção. Render-se ao seu controle não é perder, é se libertar do peso de querer administrar tudo por conta própria. E quando fazemos isso, encontramos um descanso que o mundo não pode oferecer. Reconhecer que Deus é o passo mais importante para viver em verdadeira paz. Às vezes, é difícil perceber isso, porque estamos tão focados nos nossos problemas que perdemos de vista a sua grandeza. Esquecemos que Ele é soberano e que nada escapa de suas mãos. Quando paramos e o reconhecemos, nossas preocupações tomam a proporção correta. Afinal, que problema pode ser maior do que Deus? Saber quem Ele é nos ajuda a ver a vida de forma diferente. Não se trata apenas de saber sobre Deus, mas de conhecê-lo de forma pessoal e profunda. E isso muda tudo. Deus será exaltado, é um fato. Não importa como as coisas pareçam agora, sua glória se manifestará. Às vezes, quando tudo parece estar em caos, pensamos que as coisas estão fora de controle. Mas a verdade é que Deus continua governando. Seu plano segue em andamento e, no final, tudo apontará para a sua glória. Saber disso nos dá esperança, porque significa que a nossa história, com seus altos e baixos, também será usada para exaltar o seu nome. Não estamos sozinhos no meio das nossas lutas, estamos dentro de um plano perfeito. Uma forma poderosa de encontrar paz é através da adoração. Quando exaltamos a Deus em meio às nossas preocupações, algo muda dentro de nós. Percebemos que Ele é fiel, poderoso e digno de confiança. A adoração nos permite soltar a ansiedade e focar na verdade sobre quem Deus é. Quando trocamos a queixa pelo louvor, nosso coração se enche de esperança e confiança. A atmosfera de adoração afasta o medo e nos lembra que estamos nas mãos de um Deus que nunca falha. Para experimentar essa paz de forma prática, é importante fazer pausas intencionais na nossa rotina. Não é sobre mudar tudo de um dia para o outro, mas sobre encontrar momentos para estar na presença de Deus. Desligue o telefone, encontre um lugar tranquilo e simplesmente ore. Leia a Bíblia com calma, medite em sua palavra e permita que a sua verdade encha a sua mente. Essas pequenas pausas têm o poder de transformar a forma como enfrentamos a vida. Quando damos espaço para Deus no nosso dia, encontramos a força de que precisamos. Por isso, hoje, pare por um momento e reconheça que Deus é maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando.
Entregue-lhe suas preocupações, adore-o em meio à incerteza e permita que a sua paz inunde o seu coração. Você não precisa fazer tudo sozinho. Confie naquele que tem o controle absoluto. Ele é Deus, e quando você o reconhece, tudo muda. Número 6, Mateus 11, versículo 28. Encontre o descanso que a sua alma precisa. Você tem se sentido cansado ultimamente? Não apenas fisicamente, mas no mais profundo do seu ser? Vivemos em um mundo que não para, que constantemente exige mais de nós, que nos empurra a cumprir metas, a corresponder a expectativas e a carregar responsabilidades que muitas vezes nos deixam sem forças. Mas Jesus nos diz algo incrível em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Perceba, não é uma sugestão, é um convite direto. Jesus sabe que estamos cansados, que às vezes sentimos que não aguentamos mais, e nos oferece algo que ninguém mais pode dar. Um descanso verdadeiro, profundo, que alcança a alma. O cansaço nem sempre é visível. Às vezes, o carregamos por dentro, na forma de preocupações, medos e dúvidas que nos consomem pouco a pouco. Acabamos nos acostumando a viver com um peso que nunca fomos criados para carregar. E isso afeta nossa relação com Deus, com os outros e até conosco mesmos. Reconhecer que estamos exaustos não é fraqueza, é o primeiro passo para receber o descanso que Jesus oferece. Ele não nos pede para sermos fortes o tempo todo, apenas que venhamos a Ele com sinceridade e deixemos de tentar resolver tudo sozinhos. O mais belo deste versículo é o convite pessoal de Jesus. Ele não nos dá uma lista de regras ou um método complicado para encontrar descanso. Ele diz, vinde a mim. Porque o alívio real não está em soluções rápidas, mas em um relacionamento com Ele. Jesus nos espera de braços abertos, não importa quão pesada seja a nossa carga. Não há requisitos, não há condições. Seu chamado é para todos, para quem está sobrecarregado pelas dificuldades da vida, para quem carrega preocupações há anos e para quem hoje sente que não pode mais continuar. As cargas que levamos nem sempre são visíveis. Podem ser culpas, ansiedades, feridas do passado, pesos invisíveis que nos desgastam em silêncio. Podemos aparentar que estamos bem, mas por dentro nos sentimos esgotados. A boa notícia é que Jesus vê além da aparência. Ele conhece cada preocupação, cada pensamento que nos rouba a paz. E quando vamos a Ele, Ele não apenas nos ouve, mas nos liberta. O descanso que Ele dá não é superficial. É um descanso que renova, que restaura e que nos dá forças para seguir. Jesus não promete uma vida sem problemas, mas um descanso que nos fortalece para enfrentá-los. O mundo nos oferece distrações temporárias, pausas momentâneas que apenas nos fazem esquecer por um tempo. Mas o descanso que Jesus dá é diferente. Não se trata de fugir da realidade, mas de encontrar nele a força para enfrentá-la com paz no coração. Descansar em sua presença não faz os problemas desaparecerem, mas muda completamente a forma como lidamos com eles. Entregar nossas cargas a Jesus exige confiança. Às vezes, nos apegamos às nossas preocupações como se soltá-las significasse perder o controle. Mas saiba disto. Deixar nossas cargas aos pés de Jesus é um ato de fé. É reconhecer que não precisamos carregar tudo sozinhos, porque Ele está disposto a levar por nós. Quando aprendemos a soltar, encontramos uma liberdade que nem sabíamos que existia. Jesus cuida daquilo que não podemos resolver e nos dá uma paz que excede todo o entendimento. E como podemos ir até Jesus todos os dias? Não é preciso fazer algo complicado. Comece reservando um momento de oração antes de iniciar suas atividades. Peça que Ele guie o seu dia e leve as suas preocupações. Antes de dormir, separe alguns minutos para entregar tudo o que inquieta o seu coração.
Agradeça por sua fidelidade e por sua presença constante. Pouco a pouco, você verá sua carga se tornar mais leve e encontrará descanso no meio do caos diário. Por isso, se hoje você sente que a vida está pesada demais, lembre-se das palavras de Jesus. Ele o convida a vir à sua presença e encontrar o descanso que a sua alma tanto precisa. Você não está sozinho. Jesus está esperando para receber suas cargas e lhe garantir a paz que você tanto anseia. Número 7. João 14, versículo 27. A paz que o mundo não pode dar. O mundo nos oferece uma ideia de paz que depende das circunstâncias. Nos diz que a paz está em ter estabilidade financeira, relacionamentos perfeitos ou uma vida sem problemas. Mas todos sabemos que essa paz é frágil. Basta que algo saia errado para que desapareça por completo. Um problema de saúde, uma crise financeira ou um conflito familiar. De repente, nos sentimos sobrecarregados. Jesus, porém, nos oferece algo totalmente diferente. Ele nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. A paz dele não depende do que acontece do lado de fora, mas do que acontece dentro, no nosso coração. É uma paz profunda, firme, capaz de nos sustentar mesmo no meio da tempestade. A paz de Jesus não é uma ideia abstrata, é um presente real e acessível. É a mesma paz que ele viveu quando enfrentou oposição, traição e sofrimento. Pense nisso, Jesus sabia o que o aguardava na cruz e, mesmo assim, caminhou com serenidade, confiando plenamente no plano do Pai. Essa é a paz que ele nos oferece hoje. Não é algo que possamos conquistar por mérito ou comprar com esforço. É um presente divino que devemos simplesmente aceitar. Mas aqui está o desafio. Estamos dispostos a recebê-lo? Porque aceitar a paz de Cristo implica confiar nele mais do que confiamos nas nossas próprias soluções. Jesus também nos diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. E aqui está a chave. A paz que ele nos dá é poderosa, mas requer nossa decisão diária de não ceder ao pânico. O medo sempre tentará se infiltrar na nossa mente, lembrando-nos de tudo o que pode dar errado. Mas Jesus nos deu as ferramentas para combatê-lo. Quando a ansiedade chega, podemos responder com oração, fé e as promessas da palavra de Deus. É um exercício constante de substituir a preocupação pela confiança. A oração sincera, a comunhão com Deus e o apoio de outros irmãos em Cristo são recursos poderosos para manter a paz em nosso coração. A presença de Jesus em nossa vida faz toda a diferença quando enfrentamos dificuldades. A paz de Cristo não significa que os problemas desaparecerão imediatamente, mas que não os enfrentaremos sozinhos. Sua companhia nos dá serenidade e nos lembra de que existe um propósito maior por trás de cada prova. Veja a história dos discípulos na tempestade. O vento soprava forte, as ondas eram assustadoras. Mas quando Jesus se levantou e acalmou o mar, tudo mudou. A paz verdadeira não é a ausência de problemas, mas a presença de Jesus no meio deles. O medo e a paz não podem coexistir no mesmo espaço. O medo se alimenta da incerteza, mas a fé em Jesus alimenta a esperança. Quantas vezes nos deixamos levar por pensamentos de dúvida, esquecendo tudo o que Deus já fez em nossa vida? A chave está em lembrar. Lembrar das vezes que Deus nos sustentou, das vezes que abriu caminhos onde não havia saída. Substituir pensamentos de medo por promessas da palavra transforma nossa perspectiva e nos enche de confiança. E como viver na paz de Cristo todos os dias? A resposta está na prática. Reservar tempo para meditar na Bíblia, anotar num diário as bênçãos de cada dia, buscar momentos de silêncio para ouvir a sua voz. Não é sobre um esforço extraordinário, mas sobre pequenos hábitos que mantêm nossa mente e coração alinhados com Deus. Além disso, estar cercado de outros crentes nos fortalece.
porque a paz se multiplica quando compartilhamos nossas cargas e oramos juntos. Portanto, hoje, se você sente que o medo e a preocupação estão ganhando espaço na sua vida, lembre-se das palavras de Jesus. Ele lhe oferece uma paz que não depende do que acontece ao seu redor, mas de quem ele é. Não importa a tempestade que você enfrente, a sua paz está disponível para você. Basta confiar, entregar-lhe as suas cargas e permitir que sua presença encha o seu coração de tranquilidade. Número 8. Romanos 8, versículo 31. Se Deus está ao seu lado, nada poderá vencê-lo. A vitória garantida em Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta que muda tudo. Às vezes, nos sentimos cercados por problemas, lutas e situações que parecem grandes demais para nós. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus está ao seu lado, não há nada que possa derrotá-lo. Não importa quão grande seja o obstáculo, porque a presença de Deus supera tudo. Romanos 8 nos fala sobre a redenção e a liberdade que temos em Cristo, sobre como o seu amor e a sua graça nos libertaram da condenação e nos deram uma nova identidade. Não somos escravos do medo nem da dúvida. Somos filhos de Deus, sustentados pelo seu poder. Perceba isto, quando Paulo diz, se Deus é por nós, ele está afirmando algo incrível. Não estamos sozinhos nesta vida. Deus está ativamente a nosso favor. Ele não é apenas um espectador das nossas lutas, é o Todo-Poderoso que luta por nós, que abre caminhos onde não existem, que nos sustenta quando sentimos que não podemos mais. Às vezes, enfrentamos desafios que parecem inabaláveis, mas nada é maior do que Deus. Ele é o Criador do universo, o sustentador de tudo o que existe. Se Ele está ao seu lado, o que poderia realmente estar contra você? O seu propósito é firme, as suas promessas são inquebrantáveis e o seu amor nunca falha. Quando entendemos que Deus luta nossas batalhas, o medo perde a força. Isso não significa que os problemas desaparecerão magicamente, mas significa que não precisamos enfrentá-los sozinhos. Cada prova é uma oportunidade de ver a mão de Deus em ação. Um momento para confiar e descansar na promessa de que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Saber que Deus está ao seu lado dá a confiança de que, não importa o que venha, sempre haverá uma saída, sempre haverá uma resposta. E o melhor, você não precisa ter todas as respostas, só precisa confiar naquele que as tem. E aqui vem a pergunta-chave: quem será contra nós? É uma afirmação poderosa que nos lembra que nenhum inimigo, nenhuma situação, nenhuma pessoa pode se comparar ao poder de Deus. Sim, as adversidades virão. O inimigo tentará atacá-lo. As circunstâncias podem parecer impossíveis, mas diante da soberania de Deus, tudo isso se desfaz. Ele é maior do que qualquer doença, qualquer problema financeiro, qualquer incerteza. Quando deixamos de focar no tamanho dos nossos problemas e passamos a focar no tamanho do nosso Deus, tudo muda. O medo se transforma em fé, a ansiedade em esperança. Muitas vezes vivemos com um sentimento de inferioridade, como se não fôssemos bons o suficiente ou estivéssemos destinados ao fracasso. Mas este versículo destrói completamente essa mentira. Nossa identidade não está definida pelas nossas fraquezas, mas pela vitória de Cristo. Não somos menos, somos mais que vencedores. E quando confiamos na presença de Deus, encontramos o verdadeiro valor para enfrentar qualquer desafio com dignidade e segurança. Ele nos chamou, nos capacitou e nos garantiu que nele somos invencíveis. Agora, como aplicar essa verdade no dia a dia? Primeiro, declare-a constantemente. Quando enfrentar insegurança ou medo, repita este versículo no seu coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Declare com fé, e isso o fortalecerá. Segundo, agradeça a Deus todos os dias pelo seu respaldo. A gratidão abre portas e nos mantém firmes na esperança. E terceiro,
Viva com a certeza de que a vitória já está garantida. Não importa o que você enfrente, Deus tem o controle. Portanto, da próxima vez que o medo tentar paralisá-lo, lembre-se de quem está ao seu lado. Deus está com você. E se Ele está com você, nada poderá vencê-lo. Confie, avance e viva com a segurança de que, em Cristo, você já tem a vitória. Número 9. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Caminhe pela fé, não apenas pela lógica. Às vezes nos apegamos demais ao que consideramos lógico, ao que parece fazer sentido a partir da nossa perspectiva limitada. Pensamos que, se pudermos analisar, calcular e prever, então teremos o controle. Mas quantas vezes já percebemos que nossos melhores planos nem sempre acontecem como esperávamos? Provérbios 3 nos diz algo que desafia completamente a nossa forma de pensar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. É como se Deus nos dissesse: deixe que eu cuide disso, eu vejo o que você não pode ver. E é aí que entra a fé. Confiar em Deus de todo o coração significa abrir mão da nossa necessidade de controlar cada detalhe e crer que Ele sabe exatamente o que está fazendo. Mas aqui está o problema. Temos dificuldade em confiar completamente. Queremos depender de Deus, mas ao mesmo tempo nos apoiamos no nosso próprio entendimento. Apegamo-nos à ideia de que sabemos o que é melhor para nós e o que acontece. Ficamos presos numa luta constante entre a fé e a razão. A lógica nos diz para seguir o caminho mais seguro, o mais óbvio, mas Deus muitas vezes nos leva por caminhos que não entendemos. E é aí que nossa fé é provada. Porque confiar em Deus não significa que tudo fará sentido imediatamente. Significa crer que Ele está agindo mesmo quando não vemos o resultado. Deus nos pede uma entrega total. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não diz de uma parte ou apenas quando tudo vai bem, mas de todo o coração. E isso é difícil, porque gostamos de ter um plano B, gostamos de sentir que, se algo der errado, temos um recurso de segurança. Mas Deus quer que lhe entreguemos o controle completo, que deixemos de dividir nossa confiança entre Ele e nossas próprias ideias. Um coração dividido nunca experimentará a paz da plena direção divina. Quando confiamos em Deus pela metade, vivemos cheios de dúvidas e ansiedades, porque seguimos acreditando que precisamos resolver tudo sozinhos. E então vem a advertência: não te estribes no teu próprio entendimento. Quantas vezes cometemos erros por confiar apenas na nossa lógica? Pensamos que sabemos o que é melhor, que podemos lidar com a situação, mas a verdade é que não vemos o quadro completo. Deus vê. Ele vê o passado, o presente e o futuro. A sua sabedoria não tem limites, enquanto a nossa é frágil e passageira. Quando deixamos de depender apenas da nossa inteligência e começamos a buscar a sua orientação, evitamos muitos tropeços e decisões erradas que poderiam ter sido evitadas se tivéssemos ouvido a sua voz. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Muitas vezes, achamos que devemos recorrer a Deus apenas nas grandes decisões, quando realmente não sabemos o que fazer. Mas a verdade é que Ele quer estar envolvido em tudo, no grande e no pequeno. Ele quer que o reconheçamos na nossa família, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, nas nossas finanças. Ele quer fazer parte de cada área da nossa vida. E quando fazemos isso, a sua direção se torna evidente, porque passamos a ver como as coisas se alinham de uma forma que só Ele poderia realizar. Deus promete algo incrível. Ele endireitará as tuas veredas. Isso significa que mesmo que tenhamos errado ou seguido caminhos tortuosos, Ele é capaz de corrigir a nossa rota. Quando confiamos nele, até os nossos erros se transformam em lições que nos aproximam mais da sua vontade.
A sua direção nos leva a lugares que nunca imaginaríamos, a oportunidades que jamais encontraríamos por conta própria. Então, como aplicar isso no dia a dia? Primeiro, cultivando um relacionamento constante com Deus por meio da oração e da leitura da sua palavra. Não apenas quando precisamos de respostas urgentes, mas todos os dias. Segundo, confiando que a sua direção é perfeita, mesmo quando não entendemos os porquês da vida. E terceiro, aprendendo a abrir mão do controle, deixando de lado nossa necessidade de ter tudo calculado e permitindo que Deus nos surpreenda com a sua fidelidade. Número 10. Isaías 43, versículo 2. Você não está sozinho no fogo, Deus caminha com você. As provas são uma realidade da vida. Veja o que diz Isaías: quando passares pelas águas. Ele não diz se passares, mas quando. Isso deixa claro que todos, em algum momento, enfrentaremos tempos difíceis. Às vezes, pensamos que ter fé significa estar isento de problemas. Mas a verdade é que a fé não nos livra das provas. Ela nos dá força para atravessá-las. Deus não nos promete uma vida sem desafios, mas nos garante a sua companhia em cada passo do caminho. E essa é a diferença entre enfrentar as provas com medo ou com confiança. As águas e os rios representam aquelas situações que sentimos que nos sobrecarregam, que parecem grandes demais para nós. Problemas familiares, preocupações financeiras, lutas internas, momentos em que nos sentimos à beira de afundar. Mas Deus nos diz: eles não te submergirão. Quando você acha que as ondas da vida estão lhe cobrindo, é Ele quem o sustenta, lembrando-lhe que você não está sozinho. Muitas vezes focamos tanto na tempestade que esquecemos que temos um salva-vidas seguro, a sua presença. E quando decidimos confiar na sua mão poderosa, o medo perde a força. O fogo é outro símbolo que a Bíblia usa para descrever as provas que parecem nos consumir. Há situações que nos pressionam, nos colocam no limite e sentimos que não podemos mais. Mas sabe de uma coisa? O fogo que Deus permite em nossas vidas não tem como propósito nos destruir, mas nos refinar. Assim como o ouro é purificado no fogo, a nossa fé se fortalece em meio às dificuldades. A dor é real, as feridas são reais, mas a promessa de Deus é clara: não te queimarás. Não importa quão intensa seja a prova, a sua graça é suficiente para nos proteger e nos tornar mais fortes. A promessa de Deus é maravilhosa: eu estarei contigo. Isso não é apenas um consolo emocional, é uma verdade inabalável. Deus não é um observador distante. Ele caminha conosco nos momentos de incerteza, de lágrimas, de dúvidas. Ele está lá, segurando nossa mão, guiando-nos através de cada obstáculo. Quando entendemos que a sua presença é a nossa maior força, encontramos uma coragem que não sabíamos que tínhamos. Não precisamos entender tudo. Só precisamos confiar que Ele nunca nos deixará sozinhos. Confiar em Deus no meio da prova não é fácil. Às vezes, o desânimo bate forte, as respostas demoram e o coração se cansa. Mas aqui está a chave: não desistir. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Ele já preparou o caminho, já viu o fim da prova e nos garante que há vitória do outro lado. Quando nos apegamos à sua promessa e seguimos adiante, nossa fé se fortalece e nossa perspectiva muda. O que antes parecia impossível se torna uma oportunidade de ver o seu poder em ação. Para avançar com coragem no meio das provas, precisamos de 3 coisas. 1. Oração constante. Falar com Deus, contar o que sentimos, pedir forças quando nos sentimos fracos. 2. Lembrar das suas promessas, voltar à palavra, meditar em versículos como Isaías 43:2 e deixar que a verdade de Deus encha a mente e o coração. 3. Cercar-se de pessoas de fé, testemunhos de outros que passaram pelo fogo e saíram fortalecidos, nos encorajam a continuar. Deus usa o seu povo para nos lembrar que não estamos sozinhos na batalha.
Portanto, não importa o que você esteja enfrentando hoje, lembre-se desta verdade. Deus caminha com você. As águas não o afogarão, o fogo não o consumirá. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, a sua guia segura. Confie na sua presença, avance com coragem e creia que, ao final desta prova, você verá a glória de Deus na sua vida. Número 11, Jeremias 29, versículo 11, uma visão de esperança para o seu amanhã. Às vezes, é difícil imaginar um futuro cheio de esperança quando estamos cercados por dificuldades, incertezas e obstáculos que parecem não ter fim. Mas veja isto. Deus tem pensamentos de paz e não de mal para você. Assim diz Jeremias. E o mais impressionante é que essa promessa foi dada ao povo de Israel em um momento de crise, no meio do exílio, quando tudo parecia perdido. Deus estava dizendo: eu não me esqueci de vocês, meus planos continuam firmes. E o mesmo vale para você hoje. Não importa quão difícil seja a sua situação. Deus continua tendo um propósito de bem para a sua vida. Deus não improvisa. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Isso significa que não somos produto do acaso nem da sorte. Ele nos conhece desde antes do nosso nascimento. Traçou um caminho cheio de propósito, e seu olhar está sobre cada detalhe da nossa história. Às vezes pensamos que nossos erros ou circunstâncias inesperadas desviaram o plano de Deus. Mas saiba de uma coisa: nada do que você viveu é surpresa para Ele. Seu plano continua intacto, e seu amor por você nunca mudou. É normal perguntar: se Deus tem pensamentos de paz para mim, por que estou passando por isso? A resposta é que o seu plano é muito maior do que conseguimos ver neste momento. As provas que enfrentamos hoje não significam que Deus deixou de pensar no nosso bem. Muitas vezes, as dificuldades fazem parte do processo para nos moldar, nos preparar e nos levar ao lugar onde Ele quer que estejamos. Manter uma perspectiva de fé nos ajuda a lembrar que a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Deus não pensa apenas no presente. Ele está focado no futuro que você deseja. Ele diz que o seu plano é para vos dar o fim que desejais. Isso mostra que sua intenção é cumprir os desejos mais profundos do nosso coração, quando estão alinhados com a sua vontade. Confiar nesse plano exige paciência e fé. Muitas vezes queremos resultados imediatos, mas Deus nos chama a esperar com esperança, sabendo que cada passo dado com Ele nos aproxima da promessa. O problema é que a dúvida e a incerteza tentam se infiltrar no nosso coração. Perguntamos se Deus realmente tem um bom plano para nós ou se estamos indo na direção certa. Mas aqui está a solução: sua palavra. Meditar em promessas como Jeremias 29:11 nos lembra que, mesmo quando não vemos o quadro completo, podemos descansar na fidelidade de Deus. Ele nunca nos abandona à deriva. Está sempre guiando nossos passos, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Quando vivemos com a certeza de que Deus tem planos de bem para nós, nossas decisões mudam. Passamos a agir com fé, a dar passos confiantes de que o melhor está por vir. Uma forma prática de ancorar o coração nessa verdade é orar constantemente por direção e clareza. Pedir que Deus alinhe nossos planos aos dele nos ajuda a viver com propósito, sem desperdiçar oportunidades e sem viver na angústia do e se. Outra ferramenta poderosa é manter um diário de testemunhos, anotando todas as vezes que vimos a mão de Deus nos guiando, abrindo portas, provendo e nos sustentando em momentos difíceis. Ter esse lembrete visível nos fortalece quando a fé vacila e nos permite enxergar que, mesmo que o processo seja lento, Deus está sempre agindo. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando hoje, levante o seu olhar. Deus tem planos de bem para você, planos de paz, planos que conduzem a um futuro cheio de esperança.
Confie, caminhe com fé e descanse na certeza de que o Deus que prometeu cumprir o seu propósito na sua vida nunca falha. Número 12. Salmos 55. Versículo 22. Quando o peso for grande demais, deixe nas mãos do Senhor. Todos carregamos fardos. Alguns são visíveis, como as responsabilidades diárias, o trabalho, a família, os compromissos. Mas outros, os mais pesados, são aqueles que ninguém vê. Preocupações que se acumulam no coração, o medo do futuro, a culpa pelo passado, a ansiedade pelo que não podemos controlar. São pesos que carregamos em silêncio, acreditando que conseguimos lidar com tudo, até que chega um ponto em que nos sentimos esgotados. Mas aqui está a verdade. Não fomos criados para carregar esses fardos sozinhos. Deus nos diz em sua palavra: lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não é uma sugestão, é um convite amoroso para soltar o que nos sobrecarrega e deixar em suas mãos. Entregar nossos fardos a Deus é um ato de fé. Não se trata apenas de dizer: Senhor, aqui estão meus problemas, mas de realmente confiar que Ele tem poder e amor suficientes para nos sustentar. E isso exige humildade, porque muitas vezes queremos ter o controle, queremos resolver tudo à nossa maneira. Mas Deus nos diz: deixa nas minhas mãos. Ele quer que entendamos que não precisamos carregar o peso do mundo sobre os nossos ombros. Soltar é difícil, porque significa reconhecer que precisamos de ajuda. Mas é justamente aí que Deus age de forma mais poderosa. Quando entregamos nossos fardos a Ele, Deus não apenas os recebe, mas também nos sustenta. Ele nos dá força para continuar, nos consola nos momentos de incerteza e nos guia quando não sabemos o que fazer. O sustento de Deus é constante, não algo passageiro. Não é como uma ajuda temporária que vem e vai. Deus é fiel em todo o tempo. Ele nos sustenta com seu amor, sua graça e sua força, dando-nos a segurança de que não estamos sozinhos. Mas, para experimentar esse sustento, precisamos primeiro confiar e soltar. Um dos maiores medos que enfrentamos é o de cair e não conseguir nos levantar. Sentimos que, se soltarmos o controle, tudo vai desmoronar. Mas a promessa de Deus é clara: Ele não deixará o justo prostrado para sempre. Talvez você tenha tropeçado, talvez sinta que falhou ou que não há mais saída, mas saiba disto: Deus é especialista em levantar os caídos. Ele não nos deixa no chão. Ele nos dá novas oportunidades, restaura o que foi quebrado e nos mostra que ainda há esperança. Cada tropeço é uma oportunidade para aprender a depender mais dele. Lançar nossos fardos sobre Deus não significa que os problemas vão desaparecer automaticamente. Significa que agora temos uma nova perspectiva para enfrentá-los. Confiar nele nos dá a capacidade de ver os desafios como oportunidades para crescer na fé, desenvolver paciência e fortalecer o caráter. Não importa quão grande seja a prova, Deus está sempre agindo no meio dela. E quando olhamos para trás, conseguimos ver como a sua mão nos sustentou em cada situação difícil. Para entregar nossos fardos diariamente, precisamos fazer da oração um hábito. Não apenas orações rápidas, mas momentos de sinceridade com Deus, contando a Ele tudo o que nos pesa e pedindo sua intervenção. Também é importante nos cercarmos de pessoas de fé, irmãos em Cristo que nos ajudem a orar e a encontrar encorajamento em meio às dificuldades. Deus nos deu a comunidade para que possamos apoiar uns aos outros e lembrar que não estamos sozinhos nesta corrida. Portanto, hoje, não continue carregando pesos desnecessários. Deus o convida a soltar, a descansar em seu amor e a confiar que Ele o sustenta. Não importa quão pesado seja o seu fardo, Ele é mais forte. Deixe nas suas mãos e experimente a paz que só Ele pode dar. Número 13, Hebreus 13, versículo 6.
Coragem que nasce da confiança em Deus. O medo é algo que todos enfrentamos em algum momento da vida. Às vezes, é o medo da rejeição, do que vão dizer, de não sermos suficientes ou até do futuro incerto. Ele nos paralisa, rouba a nossa paz e nos faz duvidar de quem somos em Cristo. Mas Hebreus 13:6 nos dá uma declaração poderosa. O Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Essa verdade muda tudo. Não importa quem esteja contra nós ou quais obstáculos enfrentemos. Deus está ao nosso lado e isso muda absolutamente tudo. Quantas vezes sentimos a pressão das expectativas alheias, o temor do julgamento dos outros ou a insegurança de não saber se estamos tomando as decisões certas? Nos preocupamos com o que as pessoas pensam de nós, como nos veem, se nos aprovam ou não. Mas sabe de uma coisa? A opinião dos outros é passageira. Hoje podem estar a seu favor e amanhã contra você. Já a fidelidade de Deus é eterna. Ele o ama, o sustenta e nunca o deixará. Somente quando confiamos nessa verdade, o medo começa a perder força sobre nós. Deus é o nosso ajudador. E isso não é apenas uma frase bonita. É uma realidade que podemos experimentar. Ele está presente para nos fortalecer quando nos sentimos fracos, para abrir caminhos quando tudo parece fechado e para nos dar coragem quando o medo tenta dominar o nosso coração. A ajuda de Deus não depende das nossas emoções, mas do seu caráter fiel. Não importa o que você enfrente, você pode dizer com confiança: Deus está comigo, Ele me ajudará. E essa declaração de fé tem poder. Quando você começa a proclamar a verdade de Deus sobre a sua vida, sua mentalidade muda e o medo perde o controle sobre você. Dizer não temerei não significa que você nunca sentirá medo, mas que decidiu não deixar que o medo controle suas ações. É um ato de fé, um lembrete de que sua segurança não depende das circunstâncias, mas da presença de Deus na sua vida. Quando você diz em voz alta, o Senhor é o meu ajudador, está alinhando o seu coração à verdade da palavra. E quanto mais você repete essa verdade, mais forte ela se torna na sua vida. As dúvidas vão desaparecendo e a paz de Deus começa a encher cada canto do seu ser. Quando entendemos que Deus é soberano, tudo mais toma a devida proporção. As ameaças humanas, os obstáculos e as dificuldades são temporários. Deus é eterno. O que hoje parece um grande problema, amanhã será apenas mais um testemunho da sua fidelidade. Ver a vida com uma perspectiva eterna nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem. Se Deus está no controle de tudo, o que realmente pode nos prejudicar? Ninguém pode frustrar os planos de Deus para a sua vida. Portanto, em vez de focar no que outros podem lhe fazer, concentre-se no que Deus já fez por você. Viver sem o temor do homem nos dá uma liberdade incrível. Nos permite ser quem Deus nos chamou para ser, sem limitações. Nos dá coragem para falar com confiança, tomar decisões ousadas e caminhar no propósito de Deus sem medo de fracassar. Quando você confia que Deus está com você, não precisa da aprovação das pessoas. Você já tem a aprovação mais importante, a do seu Pai Celestial. Não deixe que o temor ao homem o impeça. Deus está ao seu lado, e isso é suficiente. Para fortalecer essa confiança, desenvolva hábitos diários que o lembrem da fidelidade de Deus. A oração é essencial. Peça coragem a Deus para cada situação, seja no trabalho, na família ou em decisões pessoais. Mergulhe na sua palavra e relembre histórias de fé, como a de Davi enfrentando Golias. Deus sempre ajudou os seus filhos e continuará ajudando, inclusive você hoje. Portanto, tome esta verdade e faça dela sua. O Senhor é o seu ajudador. Não importa quem esteja contra você, porque o Deus que fez os céus e a terra está ao seu favor. Caminhe com coragem, confiando que a ajuda dele nunca falha e que nele você tem tudo o que precisa para enfrentar qualquer desafio.